Olá, vamos aproveitar mais, hoje com mais intensidade, o tempo, os dias que nós estamos vivendo. Vamos chamá-los dias natalinos, dias em que a profecia de Deus, a promessa de Deus se realizou para nos salvar. Podemos contar, vamos pensar em quem sofre agora, quem está sofrendo, quando a gente vai sofrer, quando a gente sofre, que existe um Salvador que veio e está entre nós, veio como prometeu para nos dar uma felicidade eterna, porque aqui toda dificuldade vai passar, né? Tem vezes que a gente está tão assim, para baixo, triste, com acontecimentos chatos, mas que nos entristecem, mas nunca podemos esquecer. Jesus Salvador está no meio de nós. Ele está no meio de nós e estará conosco até o fim do mundo. Eu queria lembrar, antes, eu vou ler depois, como foi o nascimento de João Batista, que foi o precursor, lembra que foi antes de Jesus? Porque ele foi importante, porque ele preparou o povo para receber Jesus. A missão dele foi linda e Jesus falou que ele foi o maior profeta. Mas antes eu quero falar que nós terminamos falando de Jesus quando? Quando ele tinha 12 anos e foram com os pais para a celebração da Páscoa em Jerusalém, que todo ano acontecia, não é isso? Que até Jesus, eles ficaram preocupados, passaram momentos preocupantes lá, porque perderam Jesus de vista, mas encontraram e Jesus estava falando aos doutores da lei. Aqueles que sabiam tudo, faziam pergunta para ele e ele respondia com sabedoria e graça. E ele então explicou para a mãe, quando os encontrou, lembra? Que eram coisas do Pai, que ele estava fazendo a vontade do Pai, né? Por isso que ele estava assim. Mas imediatamente foram com os pais para casa. E depois passou muito tempo sem Jesus se manifestar. Nós estamos no Evangelho. Eu falo evangelhos porque são 4 discípulos, quem seguia Jesus, que escreveu os evangelhos, que escreveram. Mas o evangelho de Jesus é um. Não existe 4 evangelhos, né? Mas esses 4 escreveram o que Jesus queria, tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus ensinava, porque Jesus veio para aperfeiçoar a lei. Ele não veio mudar a lei do Antigo Testamento. E tem grupos, tem pessoas que seguem o Antigo Testamento, então não fiquem em ligação com Jesus, porque Jesus não é que ele mudou, porque o Antigo Testamento é de Deus, é dele, da Trindade Santa. Mas quando ele chegou, há mais de 2000 anos atrás, foi para aperfeiçoar e ensinar mais a nós. Porque não tem fim, né? Deus não tem fim, é infinito. E Jesus, então, nos ensina, aperfeiçoa como deve ser a nossa vida. E aquele que... Então ele ficou um tempão sem aparecer, sem se manifestar, depois dos 12 anos. O que ele fazia? Ele ficava com Maria na sua casa simples de São José, que era carpinteiro, e ele cresceu ajudando o pai adotivo, o São José, o esposo de Maria, na carpintaria. Então imagina que a missão de Jesus, de Salvador, de Deus Salvador, ele trabalhou como carpinteiro, porque ele ajudava o Pai.
E isso ficou no tempo de Deus. Nós não vamos ver falar aqui em Jesus, só em revelação privada, eu vi falar que Jesus se revelou mais, mas não vou acumular agora no dia de hoje. Mais coisas, mas aqui na palavra de Deus, de 12 anos até 30 anos, ele não teve vida pública. O que quer dizer? Não esteve cumprindo a missão dele de pregação do Evangelho, trazendo o ensinamento do Pai com o Espírito Santo. Mas o tempo marcado foi quando ele tivesse 30 anos, ele começaria sua vida pública. Então ele passava. Imagina, vamos pensar um pouquinho, é um tempo que a gente pensa hoje até pelos dias, né? Pelos dias natalinos. Jesus chegou. Jesus está entre nós. A Trindade está entre nós, porque eles são um. Imagina a casinha simples de Maria, que cuidava da casa. José e Jesus trabalhavam na carpintaria. Ela era tecelã, lembra que até quando eu era pequena a gente falava fiar. Era tecelã, ela tecia, ela fazia outro trabalho além de cuidar da casa, né? De cuidar das roupas, né? E ela tecia, até nós vamos saber depois que ela teceu uma túnica, eu imagino o trabalho dela, né? Dessa mulher maravilhosa, a mãe do Senhor nosso Deus. Ela teceu uma túnica numa única... Ela teceu sem nenhum corte, sem nenhuma emenda, sem fazer um pedaço e juntar. Fez uma túnica única para ele. E essa túnica era tão valorosa para ele. Depois, quando a gente chegar lá, que ele estiver usando, porque agora ele ainda está com 12 anos, né? Nós vamos imaginar. E vimos como ele nasceu. Vimos... Eu tive um prazer ontem, de ontem à noite, esperar um tempo me imaginando na gruta, que ele ia chegar ali, ia iluminar tudo, e ele ia aparecer. E os anjos que cantavam, né? E os pastores vieram adorá-lo. Eu quis adorar Jesus ontem na gruta de Belém também. Fiquei um tempo com ele. A gente imaginava, a nossa imaginação, às vezes falam que a nossa imaginação é a louca da casa, né? Mas quando nós imaginamos Jesus, você pode imaginar como era essa gruta, como foi descrita, como era, como ele chegou, a manjedoura, o coxo lá onde a Nossa Senhora pôs ele um pouco. Ele, com certeza, ele dormiu ali, né? Então eu o adorei ali também com os pastores, na minha imaginação. Então Jesus, se você vai ler a palavra de Deus, nós vamos ver o que ele fez, tudo que ele fez no Evangelho. Agora eu vou falar no Evangelho escrito por 4 discípulos, que serão apóstolos. E eram 4, mas escreviam, uns escreveram as mesmas passagens com suas palavras e outros, às vezes, pôs mais um pouquinho. Mas o Evangelho de Jesus é um, não existe outro. Aliás, o Evangelho é de Jesus, não é de mais ninguém, né? Não vamos pensar no Evangelho de outras pessoas se por acaso alguém disse que escreveu um Evangelho. Evangelho é de Jesus, palavra de Jesus, do Verbo, palavra de Deus. A palavra de Deus se tornou carne e falou para nós, ficou entre nós.
né? Acho que aí, é claro, né, vimos a solidariedade de Maria ajudando sua prima Isabel quando estava esperando João Batista. Eu vou ler como nasceu João Batista, porque é importante a gente saber, porque além dele ser parente de Maria, que acabava sendo parente longe de Jesus, né? Ele é homem e Deus, mas filho de Maria. Como Isabel era parente, João Batista acabava sendo parente também de Jesus e de Maria, né? Mais longe, mas era. Como ele foi o preparador, e ele tem o nome de João Batista, porque ele passou, a missão dele era batizar com água no Rio Jordão. Batismo. Batismo ninguém pode ficar sem. Mas o batismo depois Jesus aperfeiçoou. Porque Jesus é Deus e veio para isso. E nós precisamos do batismo de Jesus. Mas João Batista já preparava o povo batizando com água no Rio Jordão. Era a missão dele. Mas deixa eu ler como ele nasceu, nós não vamos demorar. Nascimento de João Batista. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela de dar na velhice um filho, né? No 8º dia foram circuncidar o menino. Lembra que eu falei? Jesus também, no 8º dia, Maria o levou para circuncidar. A princípio era assim. Era necessário que todo primogênito fosse circuncidado. Foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome do seu pai. Era costume. O pai dele era Zacarias, né? Essa circuncisão era, vamos pensar, como uma certidão, né, de nascimento. Vamos pensar assim. Ele ficava claro que ele existia, né? Era um documento. Era a circuncisão do primogênito. Era um costume colocar o nome do pai no primogênito, no filho primogênito. Mas olha como foi com João. O menino, no 8º dia, foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio. Isabel tinha sido inspirada pelo Espírito Santo, que o nome dele não seria o do pai. Nada, não, disse ela. Ele se chamará João. Foi diferente, né? Porque foi a vontade de Deus. Isabel foi inspirada pelo Espírito Santo. Não, ele não chamará Zacarias, ele chamará João. Replicaram-lhe: não há ninguém na tua família que se chame por esse nome. Eles seguiam, né, a tradição de família. E perguntavam por acenos a seu pai como queria que se chamasse. Lembra que o pai não estava falando? Ainda não. Né? O pai ainda não estava falando, estava reparando a dúvida dele. Né? Mas o pai, ouvindo, que falava, mas que contradiziam aquele nome. Mas não tem ninguém na família de vocês com esse nome. O pai, com acenos, ele pedindo uma tabuinha, escreveu, porque ele não estava falando, nela as palavras João
é o seu nome. Incrível, né? Assim, concordando plenamente com a sua esposa, com Isabel. Por quê? Porque ele também foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele falou assim: João é o seu nome. Todos ficaram pasmados. Logo se lhe abriu a boca e soltou-lhe a língua e lhe falou, bendizendo a Deus, o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos, o fato divulgou por todas as montanhas da Judéia. Todos os que o ouviram conservavam no coração, dizendo: que será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Ficaram todos muito admirados. Quem poderia ser João? Eles entenderam, João era especial. Primeiro o nome. O pai solta a voz quando ele concorda com Isabel. O João será o nome dele, ele fala depois. Ele começa a falar. E quando ele lhe soltou a língua, Deus o soltou. Todo mundo pensava que nunca mais ele ia falar, né? E, de repente, o que eles atribuíram? Corretamente, né? Pensaram, o mistério do amor de Deus está nesse menino. Nesse menino. Quem será esse menino? Aí já começaram a pensar, quem seria João Batista para estar acontecendo tudo isso, e espalhou por todo lugar onde podia. Todas as montanhas da Judéia. Todos os que o ouviam conservavam no coração, dizendo, que será deste menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nesses termos. Vamos ver a profecia de Zacarias? Zacarias, pai de João, foi também um profeta. Fez uma profecia a respeito do maior profeta, que era o seu filho, que Jesus vai dizer depois. Como Zacarias, quando ele soltou a voz que ele falou, ele disse assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. E suscitou-nos um poderoso Salvador. Estamos lembrando exatamente esse momento ou não? É providência de Deus. Chegamos aqui hoje, não é que eu escolhi aqui. Já estava preparada, eu deixei para falar hoje. Que Salvador chegou, como a profecia de Isaías, né? Visitou e resgatou seu povo, é o nosso Salvador. Podemos ir para o céu, alegria. Na casa de Davi, seu servo, porque ele era descendente de Davi, né? Como havia anunciado desde os primeiros tempos, mediante os seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos. Vamos lembrar dos nossos inimigos? Demônio, mundo, vontade. Não é isso? Isso são 3, mas acaba tendo mais, né? Para nos livrar dos nossos inimigos, né? E das mãos de todos os que nos odeiam. Assim exerce a sua misericórdia com nossos pais, segundo o juramento que fez a nosso pai Abraão. Segundo o juramento que fez a Abraão. A fidelidade e a misericórdia do nosso Deus. De nos conceder que, sem temor, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo
em santidade e justiça em sua presença todos os dias da nossa vida. Vamos prestar atenção nisso. Todos os dias da nossa vida. Nunca esquecermos de Deus. Nunca esquecermos de Deus. Deus veio para nos dar a felicidade eterna. Em santidade e justiça em sua presença, todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Profeta do Altíssimo. Jesus, Zacarias não sabia, parece que não sabia que Maria estava esperando o filho do Altíssimo, né? E ele disse ao filho dele, João, serás chamado filho, profeta do Altíssimo. Profeta do Altíssimo, o filho dele, João. Porque precederás, chega antes do Senhor e lhe prepararás o caminho para dar ao seu povo conhecer a salvação, pelo perdão dos pecados. A nossa salvação consiste no perdão dos nossos pecados. Mas depende de nós também. Sabemos, né? Nós vamos aprender muito com o Filho do Altíssimo, com o nosso Salvador. Graças à ternura e misericórdia do nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente. Viu que João, que Zacarias não estava imaginando que ele estava no ventre de Maria. E ele profetiza isso. Vai vir o sol. Jesus não é o sol que veio iluminar as trevas, a luz do mundo. Então ele diz assim, graças à ternura e misericórdia do nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. O que é sombra da morte? Condenação eterna. E dirigir os nossos passos no caminho da paz. Olha que linda profecia de Zacarias. O que Jesus veio fazer? Trazer a paz, iluminar os que estão nas trevas, dissipar as trevas do mundo, para que vivamos em paz e sejamos felizes, seguindo os mandamentos que o Pai já nos deu lá no Antigo Testamento. E Jesus ainda vem aperfeiçoar, e ele veio... Lembra que já fazia 2000 anos do dilúvio? Chegou ele para completar, para fazer mais coisa e para purificar. E estamos nesse tempo. Porque já faz mais de 2000 anos que Jesus chegou. E é para purificar a humanidade do pecado. E já sabemos dos nossos inimigos. E hoje eu quero falar de um inimigo. Mas eu quero falar um pouquinho de Jesus antes dele entrar na vida pública. Eu precisava falar de João, porque João é esse que veio preparar e batizava a todos com água no Jordão, no Rio Jordão. Mas eu quero ler uma passagem aqui sobre renúncia que a gente não deve esquecer. Eu não sei se eu li da outra vez. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida, a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma que é eterna, que nunca tem fim. Por isso, o Zacarias lembra ali que é todo dia a gente pensar na paz, viver em paz, viver com Deus, obedecer os mandamentos, amar a Deus, obedecer. E eis que Jesus vai crescendo, então nós vamos mais para frente. Conhecer quando foi que eu vou devagar, porque às vezes eu cito alguma coisa que é muito importante a gente ler. Eu quero ler isso aqui porque a gente não pode pensar. Primeiro Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus vem dizer assim, depois, amar o próximo como você ama a si mesmo. Então, o amor, Jesus é o amor, não pode não amar, porque ele é o amor, e ele quer que nós amemos, ele nos dá condição, porque ele veio, só ele podia dar. Lembra, nós não teríamos salvação. Ele veio para ensinar, colocar amor no nosso coração. Vamos pedir a Jesus, enche a gente de amor para a gente amar o próximo, para a gente não machucar ninguém, para a gente não ferir ninguém. Aí está escrito aqui assim, e amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. É isso que Deus quer. Deus quer amor, porque Ele é amor. Vamos pensar, e quando a gente refletir nisso, vamos refletir na situação do mundo. Que tristeza as guerras. Jesus falou em paz. Ele é o príncipe da paz, ele veio trazer a paz, a salvação, o amor, tudo. Ele é tudo de bom, de paraíso, de eternidade feliz infinitamente. Como está o mundo? Vamos rezar, procurar e meditar em Jesus, estar com... Agora nós vamos caminhar com Ele. Nós vamos caminhar com Ele e aprender com Ele, que Ele vai sempre falar com todo amor e ternura, ensinando como viver, porque Ele veio aperfeiçoar aquela lei quando Ele não estava ainda, quando Ele não tinha chegado no Antigo Testamento. Mas aprendemos muito lá, né? E agora aqui nós vamos lembrar lá ainda aprendendo mais com Ele, com Jesus. Então, Ele fala isso. Amá-lo com todas as forças. Vamos esforçar para isso. Não é fácil não pecar. A nossa vontade é terrível. Mas, com Jesus, nós conseguimos, porque Ele veio para isso, para nos ajudar. Mas, por enquanto, Ele está ajudando o Pai. E quando completou o tempo de Deus, Deus é que sabe do tempo. Quando completar o nosso tempo na terra, Deus nos chama, tudo é Ele. Quando completou o tempo de Jesus começar a sua missão pública, ser público, vida pública, ele tinha 30 anos. E enquanto isso, quem trabalhava com o povo e preparava? João Batista. E sabe como é que Jesus começou? Foi a João Batista para ser batizado. Porque ele fazia tudo. Ele seguia as leis do povo de Deus. Porque ele se tornou homem e queria fazer igualzinho, fazia com os homens,
sem deixar de ser Deus. Vamos ver como é que foi o batismo dele? Vamos entrar no batismo de Jesus. Porque antes dele começar, ele precisava ser batizado. Porque ele fazia como todo mundo, né? Então ele foi a João Batista. Quando ele chegou, João Batista, deixa eu ver o capítulo que eu me esqueci nesse momento. Em Lucas 3, batismo de Jesus. Foi incrível o batismo de Jesus. Então ele foi, quando João viu um dia, porque João só ficou servindo. Tem aqui um sermão, numa outra oportunidade, eu posso ler uma pregação, a primeira pregação de João Batista. Então, João Batista tinha muitos discípulos, eram multidão que ia a ele, que ele era santo, o maior profeta. Ele vivia no deserto. Ele vivia comendo. Bom, deixa eu ver, seria bom ler, eu leio depois, como ele vivia. Ele vivia só para preparar para Jesus. Só que ele nem via Jesus, porque ele vivia no deserto, ele vivia em penitência e oração, ele vivia de mel, de abelha e de gafanhoto, que era especial lá de comer. João Batista era totalmente especial também. Aquele que foi capaz de preparar o povo para receber Jesus. E Maria, nesse tempo, entra num silêncio maravilhoso. Nós vamos ouvir falar um pouquinho do silêncio de Maria. Como a gente tem que preocupar em falar aquilo que serve, no mais é silêncio. Maria falava o que Deus queria, o que Deus não era da vontade de Deus, era silêncio. Então nós vamos ver um tempo Maria em seu silêncio, vivendo com seu filho e seu marido, esperando a vontade de Deus. Ela já sabia que a missão dele era sair para evangelizar, para ensinar o povo, para aperfeiçoar a lei de Deus. E João Batista para batizar o povo. Depois Jesus. Então, quando João Batista estava na dúvida, falavam-se de Jesus, João Batista enviou alguém, eu vou contar, não vou esse pedacinho, para não ler lá, para não me alongar. Ele mandou alguém, um deles lá, perguntar a Jesus, que eles não se encontram, cada um estava na sua missão. Quando Jesus começou, primeiro foi assim. Ele queria saber, ele foi ao batismo. Como João, mesmo lá dentro do ventre de Isabel, ele ficou cheio do Espírito Santo e sentiu que Jesus estava no ventre de Maria. Ele, quando Jesus chegou a ele para batizar, tinha 30 anos. Imagina como ele ficou. Como, mestre, vem me batizar para eu batizar, se é o Senhor que tem que me batizar? E Jesus diz assim, por enquanto tem que ser assim. Pronto, João obedece. Eu vou ler porque é curtinho. Quando todo o povo ia sendo batizado,
também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu e em forma corpórea, e desceu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Como uma nuvem em forma de pomba, o céu se abriu e todo mundo que estava ali viu. E desce o Espírito Santo no formato, dava para pensar numa pomba, por isso sempre temos a pomba como um pássaro da paz. Um pássaro da paz. Pomba da paz. E veio do céu, mas era o formato, não é que o Espírito Santo é uma pomba. Era um formato porque nós não vemos Deus, nós não vemos o Espírito Santo. Ele acha um jeito de se manifestar a nós, como se manifestou Isabel, porque nós não vemos. Como ele fez? Ficou como uma nuvem em forma de pomba e desceu de um céu aberto e todo mundo que estava ali viu. E veio do céu uma voz. Aí o povo ouviu uma voz. Tu és o meu filho, falando para aquele que estava sendo batizado. Quem? Jesus. Tu és o meu filho bem amado. Em ti ponho a minha afeição. O que aconteceu no batismo de Jesus? A Santíssima Trindade se manifesta. Precisa de outra prova para saber que a Santíssima Trindade é o nosso Deus único. Jesus no batismo, o Espírito Santo desce sobre ele e a voz do Pai soa que eles escutam. Esse é meu filho muito amado, a quem eu ponho a minha complacência. E outro evangelista fala um pouquinho diferente. Aquele a quem amo, enfim, a Santíssima Trindade aparece no batismo. E no nosso batismo? A Santíssima Trindade se manifesta em nós. Somos templos da Santíssima Trindade no batismo, único batismo, desse que nós vimos que Jesus foi. João Batista preparou com água. Aí Jesus, que é o batizador, é ele que nos batiza. A Santíssima Trindade vem a nós, ele batiza com água através do sacerdote, mas é ele, e com o Espírito Santo. E a Trindade Santa está em nós. Olha a importância do batismo. Como vamos voltar para Deus sem o batismo? Sem a vinda do Espírito Santo, Jesus em nós e o Pai falando a nós. Você também é minha filha amada, acabou de me receber no batismo. A cada um, ele fala como ele falou a seu filho. Quando somos batizados, vem o Espírito Santo, vem Jesus, aí é Jesus que batiza. E o Pai vem, todos eles são um. Toma conta de nós, toma posse de nós, a Trindade Santa no batismo. E quando Jesus terminou o batismo? Para preparar para ele começar a missão dele, a vida pública. Sair ensinando a toda criatura o evangelho de Deus, dele.
Ele fez tudo que nós precisamos fazer. Primeira coisa, o batismo. Ele foi batizado com 30 anos. Naquela época, era João Batista que batizava e eram adultos. Depois vem Jesus aperfeiçoar, lembra? Não mudar a lei do Antigo Testamento, porque é lei de Deus. Veio aperfeiçoar. Porque já vamos lembrar do pecado original, que o batismo tira, aí ocupa. Quem não tem o batismo de Jesus está ainda com o pecado original lá dos nossos pais. É preciso o batismo para que ele saia, para que Deus tome conta de nós. Deus Trindade. Ó Jesus querido, que chegaste, nós te adoramos e te bendizemos. Nesses dias e até o fim do mundo, queremos que seja diferente a nossa lembrança de ti, do que és capaz. E nós vamos saber do que ele é capaz por nós. Sabe o que ele fez ainda para nos ensinar e para começar a sua vida pública? Quando eu falar vida pública, quando ele vai sair da casa, já não vai mais ajudar os pais, deixar a mãe com o pai e sai para o mundo, andando onde quer que ele podia. Ele vai para o deserto, para a oração e jejum. O próprio Deus, ele precisava? Não, ele está nos ensinando. Olha o que ele vai nos ensinar no deserto. 40 dias no deserto, onde ele permite, homem, porque ele é homem, não é? Homem e Deus. Ele permite, ele deixa para nos ensinar, ele se deixa tentar pelo demônio, que mostra os outros inimigos também. Então eu vou ler como foi, porque é curtinho, e eu falo mais um pouco desse momento em que ele foi para o deserto, 40 dias de jejum e oração, o próprio Deus. Jejum e oração, e estar com Deus, é aquilo que purifica os nossos pecados, que nos une a Jesus, que conserva a Trindade Santa em nós. É preciso jejum e oração, porque somos pecadores. Não deixamos de ser. Trazemos conosco a fraqueza. Mas Jesus vem e diz, eu ajudo você. Eu vou fazer, eu vou passar por tudo que vocês passam e vou ensinar como é que vocês fazem. Como é que vocês devem fazer. Então, deixa eu ler e depois eu falo mais um pouquinho. Cheio do Espírito Santo, no batismo, Jesus, homem. Agora ele fala como homem que foi batizado, porque ele é o batizador, né? Cheio do Espírito Santo que desceu como um formato, parecia uma pomba. E a voz do Pai que falou com ele. Você imagina, vamos imaginar o povo que estava ali. E nós um dia vamos estar com esse Deus Trindade. Se nós fizermos como Jesus ensinou, aperfeiçoou e falando sobre os mandamentos. Que o Pai já desde o Antigo Testamento falou, cumpra os 10 mandamentos para vocês serem felizes. Aí ele fala assim, eu vou seguir, né? Depois é que eu falo.
cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados estes dias, teve fome. Lógico, 40 dias sem comer. Só um Deus suportaria. E ele suportou tudo por nós. Deixa eu marcar para eu não perder, para ser rápido. Disse-lhe então o demônio. Vamos prestar bem atenção, que é o que o demônio faz. Imagine o demônio chegar perto de Jesus. Ele chegou perto do homem que Jesus estava representando. Ele estava representando nós ali, que como nós devemos fazer. Ele falou, eu preciso fazer para que eles saibam como fazer. O demônio conhece Jesus mais do que nós, que viveu lá com ele. E ele foi por quê? Porque Jesus permitiu, porque Jesus queria nos ensinar, porque Jesus quis mostrar para nós que ele tenta, ele é nosso inimigo. Como é que tem satanista que adora Satanás? Ele é o inimigo que nos leva para o inferno, se estivermos com ele. Disse-lhe então o demônio, se és o Filho de Deus, como se não soubesse. Claro que ele sabia. Ordena essas pedras que se torne pão. Por quê? Jesus, o demônio, ele é oportunista. Como ele é esperto, astuto, ele é oportunista. Ele aproveita a nossa vida como está para tentar ali. Você está com um problema grande, de repente você fica revoltado contra Deus? Ele está aproveitando a sua situação. Ele é astuto. Não vamos deixar a nossa situação difícil ele aproveitar, porque ele aproveita. E se nós deixarmos, ele vence, sabe por quê? Ele é esperto. Então ele é oportunista. Ele não deixa oportunidade nenhuma passar para nos ganhar. Então ele fala assim para Jesus, se és o Filho de Deus, porque ele sabia que ele era, faz essas pedras virar pão, você está com fome. Nós vamos aprender com Jesus que com Satanás a gente não dialoga. A gente não tem conversa com Satanás. Fala, mas como? Como é que eu vou conversar com Satanás? Satanás não conversa comigo? Satanás é oportunista, nos tenta naquilo que nós estamos fragilizados, que é geralmente o sofrimento, e ele instiga tudo que ele pode para fazer você agir contrário a Deus. Como Jesus estava jejuando, então se você faz jejum, se nós jejuamos, ele vai fazer a gente ficar com mais vontade de comer. Pode saber que é ele. Ficar com fome para quê? Coma, para que passar fome? É isso que os satanistas dizem que ele dá de bom. Então ele fala para Jesus, você pode tudo, faz pedra virar pão. Que foi que Jesus respondeu? Porque Jesus não dialogou. Jesus falava uma palavra que definia. É o que nós devemos fazer. Percebemos que ele está nos instigando, o que eu tenho que fazer? Afasta de mim, Satanás. Eu sou filha de Deus. A gente percebe. Porque ele é o nosso inimigo, E ele vem na nossa vontade. Se Jesus estava com fome, ele estava com vontade de comer, né?
Já tentou a vontade de Jesus. Olha, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Fim. Jesus diz a ele: não é só de pão que se vive, não é enchendo barriga que se vive e vai para o céu. A palavra de Deus é o maior alimento. Jesus é o maior alimento da nossa alma. O pão da terra alimenta o nosso corpo. Quem alimenta a nossa alma é o principal. Palavra de Deus de oração, Jesus. Obediência, penitência, sacrifício, amor ao próximo, ajudar o próximo, guerra, judiar, matar, que isso? E Jesus define e arrasa com ele. Está escrito, não é só de pão que se vive, mas da palavra de Deus. Aí ele não desiste. Como sempre, 3. Porque ele quer atingir um Deus, mas quer 3 pessoas, né? Aí ele continua. O demônio levou, Jesus deixou. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe, num só momento, todos os reinos da terra. Presta atenção. Todos os reinos da terra, e disse-lhe: quais são os reinos da terra? Dinheiro, poder, política, tudo que vocês podem imaginar contra Deus, que reina na terra. Maldade, corrupção, pecado, desobediência dos mandamentos. Olha o que o demônio lembra. Os reinos da terra não é reino de Jesus. Os reinos da terra é lutar por ter dinheiro, por ser superior, por ter poder, por ter tudo que a vontade tem. Que a alma usa o corpo para ter, para realizar a vontade, o dinheiro. Olha como é que ele fala. Dar-te, olha o que ele fala para Jesus. Ele faz isso conosco. Por isso Jesus deixou. Imagina, ele estava sofrendo ali, o demônio. Ele estava sofrendo perto de Jesus. Mas Jesus queria que ele ficasse ali porque ele queria ensinar. Aí ele fala assim, mostrou para ele, levou ele num monte bem alto, onde via muito, né, numa montanha alta. Dar-te-ei os reinos da terra, dar-te-ei todo esse poder e glória desses reinos, toda a glória, tudo de poder que o dinheiro traz, tudo que a gente pode imaginar, né? Se eu lembrasse, eu ia falando tudo agora. Tudo que é do mundo, mundano. Mundano, sem amor, ódio, assassinar, aborto, tudo que é crime, desamor. É isso que é o reino do mundo. Por isso que eu falo que o mundo é nosso inimigo. Eu falo não, o Senhor ensinou. Ele fala assim para Jesus, eu te dou tudo isso, portanto, se prostrares diante de mim e me adorares. Olha o que o demônio falou para Jesus. Sabe por quê? Porque ele fala isso para nós. Por isso os satanistas, aqueles que adoram Satanás, ganham muita coisa, ganham sucesso.
Nós precisamos rezar muito para os artistas, para os políticos, para aqueles que têm mais chances de ganhar dinheiro, de ter glória aqui nessa terra. A nossa glória não é aqui na terra, é no céu. Aí ele fala, mas se você me adorar, eu te dou tudo. Aí os satanistas vão nessa. Me adorem e eu dou tudo isso a vocês. Então há grupos de rock pesado que eles falam. É inspiração demoníaca. Eu te dou sucesso, você me adora. Dizem que eles fazem rituais a Satanás antes de começar o show. E já viu o sucesso de muitos? Não vou falar nome de ninguém, porque eu não conheço o coração de ninguém, é Deus. Mas aqueles que adoram Satanás antes de ir para o show, que querem sucesso, fama, glória, toda adoração da humanidade, o demônio falou assim, me adora que você ganha. E eles acabam ganhando. Aí fala que Deus fala de sofrimento, o demônio nos dá coisa boa. Ah, mas e depois? E depois? E a eternidade? Vamos ver o que Jesus disse a ele? Jesus não fica questionando com ele está ensinando a nós. Corta na raiz, corta no ato, porque senão ele ganha, porque ele é astuto. Vou dar um exemplo. Se você está brigando com uma pessoa te ofendeu e você está brigando com essa pessoa. Você quer o perdão dessa pessoa, aí é de Deus. Aí você vai, pede perdão, aí o demônio não gosta. Aí ele faz de tudo para encomendar o assunto. Aí um fala de lá, outro fala de cá e a conversa nunca acaba. Está dialogando com o demônio, porque ele fica fazendo a conversa continuar, a briga continuar, porque aí ele acaba ganhando. Agora, corta como Jesus cortou. Primeiro, perdão. Eu ofendi alguém, eu tenho que ir e pedir perdão a essa pessoa. A Deus primeiro, né? Que eu ofendi primeiro a Deus. Porque se eu ofendo alguém, eu ofendo primeiro a Deus. Depois Deus nessa pessoa. Então o demônio incita a briga continuar até haver um assassinato. Muitas vezes a gente não vê isso, não para. Isso é diálogo com o demônio. Ele faz incumpridar para conseguir. O que eu tenho que fazer? Pede perdão e corta no ato. Me perdoe, por favor, em nome de Jesus. Eu quero te amar. Fim de papo. Não dá mais conversa para o inimigo. Senão ele vai querer te dar justificativa, você vai querer justificar o seu pecado. Vai querer explicar. Vai querer convencer o contrário. É ele que faz. Você tem que ter a consciência do que tem que fazer. Aí Jesus disse assim, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e é só a Ele servirás. Adoramos imagem? Adoramos o demônio? Não. Jesus encerra com essa palavra em cima dele e corta o barato dele na hora. Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Não posso servir e adorar nada mais. Nem ficar adorando gente, idolatrando. Aqueles que ganham os presentes do mundo que o demônio oferece, o inimigo mundo.
E ele atrás lutando e lutando com a astúcia dele. Mas aí ele ainda faz mais uma. Essa é a segunda. Teve a resposta que merecia. Ele sabe por que ele está no inferno. Ele sabe por que ele vive no inferno. Porque ele está distante de Deus. Deus é a felicidade. O demônio levou ainda a Jerusalém, olha bem, capital do povo de Deus. Jesus deixava, porque ele está aí nos ensinando, ao ponto mais alto do templo e disse-lhe, mais um ponto mais alto ainda, e disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui lá embaixo, solta-se, sobe lá num prédio de 50 andares, 100 andares, solta lá de cima. Se é filho de Deus, os anjos te segurarão. Fala para Jesus, que estava num monte bem alto em Jerusalém. Ordena aos anjos que vêm em teu socorro e eles te guardarão, você não cairá. E que te sustivesse em suas mãos para não ferires o teu pé em nenhuma pedra. Ainda fez gozação em Jesus. Solta-se lá de cima e fala para os anjos vir, eles te seguram para você não cair, nem machucar numa pedra. Cínico, ousado, demoníaco de maldade. É esse demônio. Que foi que Jesus respondeu? Jesus disse, foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio apartou-se dele na mesma hora. Viu? Como a gente pode? Jesus falou, viu como vocês vencem ele? Como eu venci. Se vocês têm a mim, é só falar isso. Está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não posso tentar Deus. Eu vou fazer assim, eu vou lá subir num prédio e vou pular e falar assim, não, eu creio em Deus, Deus não vai me deixar cair. Isso é tentar Deus. Eu tenho que fazer minha parte. Eu não posso pular de um lugar perigoso. Eu tenho que tomar cuidado com os acidentes. Eu não posso sair num carro embalado por tudo quanto é lugar. Não, Deus me protege. Isso é tentar Deus. Toda a minha parte eu tenho que fazer. O que eu não posso fazer é atender o demônio, ficar dialogando, deixando o diálogo acontecer. Procurar justificativa. Ah, eu fiz isso para você, mas você me perdoa porque é assim, porque é assim. De repente, a gente sente que é ele que está fazendo. A gente querer justificar o mal que a gente fez. Deus quer o amor. Infelizmente, hoje terminamos falando nesse inimigo. Sabe por quê? Ele gosta que a gente fala nele, mas não do jeito que eu estou falando. Porque eu estou desmascarando ele. Porque Jesus me ensinou a desmascará-lo. Eu vou saber que é você. E eu vou falar em nome de Jesus. Afasta-se de mim. Eu adoro o meu Deus que é único. Eu amo o meu Deus e quero amar toda a humanidade porque Ele é amor e quer que eu ame. E Ele tem uma felicidade eterna, infinita para mim. Vá para o seu lugar. Vá para o seu lugar que você conquistou.
Desejo a vocês que essa meditação não levem em conta a maneira assim como eu falo, que às vezes eu me exalto, porque a gente passa a detestar o demônio, né? Porque quando a gente passa a conhecê-lo, porque que ele, às vezes ele não gosta que a gente conhece ele, não, porque aí a gente não quer saber dele. Então eu quis revelar o que Jesus revelou desse inimigo. Então a nossa vontade é que entra aí para combater. Porque ele oferece o que o mundo tem. E o mundo acaba a humanidade fazendo o que ele quer e cria muita maldade. Aí facilita para ele já partir para cima. E Jesus então ensinou como eu devo agir diante da tentação daquele que quer nos levar para o inferno. Que Deus menino, que Jesus e Trindade Santa esteja abençoando cada um de nós nesse momento e em todo o tempo, que nós nunca esqueçamos disso. Que nós, quem não é batizado, procure o batismo para ter Jesus como força e esclarecimento de quem é o demônio. A glória de Deus nos espera. Deus te abençoe. A quem está aí, eu amo, eu quero amar o mundo. Eu quero a quem ofendi que me perdoe e me ame. Eu não quero pecar mais. Vamos falar para Jesus, aí ele ajuda. Eu não quero pecar, Jesus, eu quero fazer a vontade de Deus e não a minha. Paz para você, do Príncipe da Paz, para cada um que está aí. Dá um like, curte e partilha, compartilha. Você conhece alguém que não é batizado? Tenta levá-lo ao batismo. Tenta, trabalha, Jesus fica feliz com você. E quando eu revelei aqui a tentação, aí depois ele foi, Jesus saiu de lá, venceu o demônio, nos ensinou. Aí ele vai começar, agora nós vamos caminhar com Jesus. Chega de demônio, que nós já sabemos como nós mandamos ele para o inferno, que é o lugar dele. Nós vamos agora ficar com Jesus. Até a próxima.